Bom dia aí, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais aí da questão da reciclagem. Isso porque no domingo eu postei um vídeo aí que eu tento pela segunda vez fazer uma tábua de carnes com tampinhas de garrafa PET. Tem muito vídeo na internet de pessoas que conseguem fazer isso. Eu tentei imitar, tentei fazer por duas vezes. É, Achei que na segunda vez que eu fiz essa tábua de carnes eu iria melhorar a minha técnica, mas apareceu outras dificuldades. Dá uma conferida no vídeo aí. É, Enfim, pessoal, mas o que acontece? Como eu estava aqui pesquisando de situações coisas de reciclagem, enfim, pesquisando sobre reciclagem na internet, daí começa a aparecer bastante notícia aqui no Google de questões de reciclagem, né? Toda essa questão de inteligência artificial, que parece que sabe o que você está pesquisando e acaba também jogando mais informações aqui no celular a respeito disso. Em uma das notícias aí que eu até queria comentar aqui no vídeo de hoje, diz respeito aos catadores, né, os catadores de objeto reciclado, que você vê a gente costuma ver na rua com aquela carrocinha pegando tudo que possível, todos os objetos são possíveis de reciclar. E eu achei interessante essa notícia que eu encontrei aqui no jornal O Dia, que fala a respeito dos catadores, das dificuldades que eles enfrentam e da toda a questão social que está envolvida com a questão da reciclagem, né? Então diz aqui, a notícia é a seguinte: catadores são protagonistas da reciclagem, mas enfrentam vulnerabilidade social. Eu acabei dando uma lida nessa matéria que eu achei muito interessante e comentar um pouco aqui nesse vídeo. É, e aqui a matéria então diz respeito da questão dos catadores. A matéria aqui diz assim, né, que a maior preocupação de hoje em dia no Brasil, umas preocupações aí, é a questão do meio ambiente. Até vai ter aí a tal da COP30 lá em Belém do Pará. Então é sempre um tema muito falado na mídia e as pessoas estão sempre pensando na questão do meio ambiente. E aqui diz exatamente isso, né? Que então a questão do lixo plástico, principalmente, é o é muito debatido por questões ambientais. Só que aqui nessa matéria diz que existe uma questão social que envolve a questão da reciclagem. É porque se, digamos, para um grupo de pessoas a preocupação tem a ver com o ambiente, para outro grupo de pessoas a questão da reciclagem é uma profissão, né? Digamos, até o ganha-pão da pessoa é a reciclagem. Ele diz aqui essa matéria que o principal protagonista da questão da reciclagem no Brasil são os catadores, né? E aqui então nessa matéria do jornal O Dia fala a respeito da questão da vulnerabilidade social que os catadores enfrentam, justamente porque é um baixo salário, é, enfim. Então aqui diz o exemplo de uma moradora lá de Jacarepaguá que a profissão dela é ser catadora, né? E ela comenta aqui que é muito desumana a situação que eles vivem, né? Ela faz parte de uma cooperativa de reciclagem e aqui diz que ela consegue ganhar cerca de R$ 1.000 por mês. E dos R$ 1.000, 400 vão para a passagem de transporte que ela se movimenta. E ela fica com R$ 600. Então ela sobrevive com R$ 600 mensalmente. E o trabalho dela é só lidar com a questão da reciclagem. O nome da profissão é catador mesmo, as pessoas que passam recolhendo e buscando o lixo reciclável. Tá? Então ela fala que ela tem dois filhos e ela sobrevive basicamente com a questão da cooperativa de reciclagem que ela faz parte, que no final diz que sobra R$ 600 por mês. Ela fala que tem pessoas lá, tem catadores lá da cooperativa que leva 3 meses para ganhar R$ 500. Enfim, tem todo um rateio ali da cooperativa de reciclagem que ela comenta aqui na matéria. Eu não vou ler a matéria porque a matéria é longa, mas vale a pena. Põe no Google assim, o Jornal O Dia e o título da matéria é Catadores são protagonistas da reciclagem, mas enfrentam vulnerabilidade social. Tá? Então aqui ela comenta toda essa questão dos catadores, que realmente eles têm um papel de protagonismo na reciclagem, exercem uma função importante aí na questão da reciclagem. Acho que são os principais
as principais pessoas que lidam com a questão da reciclagem são os catadores, tá? Só que enfrentam dificuldades sociais, né? Eles não têm outro emprego, geralmente é só esse, e é um salário muito baixo, é uma questão ainda muito precária, embora seja, digamos, estratégico que eles fazem pela questão da economia sustentável, digamos, preponderante, talvez são as principais pessoas que lidam com essa questão, mas enfrentam dificuldades sociais, né? Principalmente no que diz respeito ao salário. O que mais diz aqui? Então, diz que são protagonistas. Aqui, ó, tem um levantamento que há cerca de 800 mil catadores em atividade no Brasil, sendo que 70% dos catadores são mulheres. Olha que interessante. Tá? Então, tem aqui, são números que tem nessa matéria, essa matéria jornalística que eu encontrei aqui no jornal O Dia. O que mais aqui que dizem de interessante? Vamos ver aqui. Então, tem uma pesquisa a respeito dos catadores, né? Então, são grupos com pessoas de menor escolaridade que trabalham nessa função. E realmente, o que motiva eles é a questão do trabalho. Né? O que motiva os catadores a realizar isso, digamos, é uma situação de falta de trabalho e o que sobrou para eles seria fazer isso, né? O que diz essa matéria. Então aqui também mostra a condição social de outro indivíduo aqui, que já trabalha como catador há 40 anos, e ele também diz que ele está sempre na linha de frente para melhorar as condições de trabalho dos catadores, enfim. E aqui segue a matéria falando a respeito dessa questão. Então diz que tem uma lei aqui que já até instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem uma outra lei aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, que também trata da questão. O que mais diz a matéria aqui? A matéria é muito grande, estou até tentando ver aqui pontos interessantes. Vamos ver aqui. Então diz aqui que tem um programa no Rio de Janeiro, que é o Recicla Rio, que eles fazem parte. Então, aqui diz que o maior desafio deles é de ser reconhecido pelos municípios e prefeituras como prestadores de serviços e sendo pagos por esse serviço que eles prestam, que é a coleta do lixo reciclado. Tá? Enfim, pessoal, basicamente a matéria é essa. Se não me engano, já tem até uma lei que entende que o catador é uma profissão regulamentada, mas eles vivem essa vulnerabilidade social. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi basicamente falar a respeito dessa matéria, da questão da vulnerabilidade social dos catadores e da importância da função que eles exercem para toda essa questão da economia sustentável. Enfim, pessoal, o vídeo foi basicamente falar um pouquinho dessa matéria aí. Busca dar uma lida nessa matéria no Google, escreve o jornal O Dia, então, põe assim, catadores são protagonistas da reciclagem, mas enfrentam vulnerabilidade social. Eu tentei aqui só pontuar algumas questões da matéria que eu vi. E realmente, só para concluir com a minha opinião esse vídeo, e também das poucas experiências que eu faço de pegar a tampinha e tentar reciclar, não é uma atividade fácil, o governo precisa atuar muito nisso aí. Justamente porque se não tem o catador que vai fazer esse papel de reciclagem, né, de separar, na verdade a questão importante do lixo reciclado, do lixo que é reciclado do que não é alguém que vai ter que separar isso. Se não tiver alguém que separe, vai tudo ser jogado no aterro, enfim. Então é um trabalho muito importante que é realizado por essas pessoas, os catadores, justamente porque no Brasil eu ainda vejo que não tem muito, né, essa cultura de separar o lixo. Né? A gente mesmo em casa pega tudo que produz de lixo, joga num saco e põe para o lixeiro levar. Então é uma coisa aí a se pensar, né, da questão dos catadores. De repente, se eles fossem pessoas mais bem remuneradas e com mais direitos, enfim, talvez a gente teria uma separação do lixo que é reciclado ou não, né? Seria otimizado a reciclagem e toda a separação do que é o lixo reciclado
do que o lixo que não dá para fazer muita coisa. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje foi isso aí. Se você tiver alguma coisa aí que você conheça e queira comentar no vídeo, eu agradeço muito. Não esquece de compartilhar, dar o like. Um bom dia para todo mundo. Até o próximo vídeo.